Boa noite, turma. Boa noite, professor. Em nosso grupo, eu, Marina, Ariane, Gabriele e Thiago, optamos por fazer um vídeo para poder estar apresentando esse trabalho para vocês. O acordo escolhido pelo grupo foi uma apelação civil sobre direito de personalidade com pedido de sem decretação de ausência. Em meados de junho de 1995, o senhor Paulo, ele veio a desaparecer. A família não sabe, ele não deixou nenhuma informação, nada sobre isso, de onde ele poderia ser encontrado. Então a família entra com um pedido na justiça para poder estar fazendo a sucessão, inventário, partilha de bens deixada pelo desaparecido. O senhor Paulo, ele mexia com drogas. Uma certa vez ele falou para uma testemunha no processo que iria viajar para São Paulo e que se ele não voltasse dessa viagem é porque ele estaria morto. Que viagem é essa, velho? E ocorre que Paulo nunca voltou de São Paulo. Então a família entrou com a ação, anos depois, para poder tentar essa sucessão dos bens dele. Só que o juiz, ele negou 2 vezes esse pedido. E o grupo, entrou numa discussão para poder tentar entender o motivo da negação do juiz e também procurar saber a solução. E a gente encontrou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós podemos perceber, através do relato aí que a nossa amiga Marina fez, que o pedido de decretação de morte presumida sem decretação de ausência, ele foi indeferido aí no nosso acórdão. Nós realizamos algumas pesquisas, e após algumas consultas, nós tomamos como referência o autor Silvio Salvo Venosa. Ele é um autor reconhecido no mundo jurídico, onde que ele já tem publicado várias obras, que ele nos deixa bem claro, através aí das suas explicações, que o artigo 7º do Código Civil, de fato, ele não se enquadra aí no caso, nos pedidos aí relacionados ao nosso acórdão. O artigo 7º do Código Civil, ele dispõe o seguinte, que pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência, no inciso 1º, se for extremamente provável a morte, quando a pessoa está em perigo aí iminente de vida, e o artigo 2º, não tão importante, no nosso acórdão, que ele fala quando as pessoas estão desaparecidas em guerra, em campanha ou feito prisioneiro. Se nós pegarmos a fundo o inciso 1º, onde diz que se for extremamente provável a morte, de uma pessoa que está em perigo de vida, ela não se enquadra aí na questão aí do nosso caso aí de ameaça, Essa extremamente provável a causa da morte e esse perigo de vida, ele se diz respeito a algumas possibilidades tais como catástrofes naturais, como os terremotos, furacões, enchentes, desabamentos, naufrágios, questão também de queda de avião, incêndio. Fica claro, que o acórdão escolhido, ele tem o seu pedido indeferido. Por quê? Porque o artigo 7º do Código Civil, ele é taxativo. Então, tais possibilidades, elas deveriam ser seguidas. E não é o caso aí do nosso acórdão, onde ele diz que o Paulo, ele foi ameaçado e que ele não se enquadra aí. E deveria ter solicitado, a família solicitado a presunção da morte com decretação de ausência, não a sem. Aí agora eu passo a palavra aí para o Thiago e ele vai dar uma explicação aí referente a algumas opções, que nós, como grupo, nós achamos que a família deveria ter seguido. Tá? Boa noite, obrigado pela atenção. Boa noite a todos, boa noite professor, boa noite futuros juristas. Como já foi explanado aí pelas meninas alguns minutos atrás, qual que é o conteúdo, qual que é o tema escolhido pela gente? É aí o desaparecimento do Paulo. E eu venho aqui falar para vocês como ficou sendo o posicionamento do nosso grupo. A gente debateu bastante, a gente discutiu e a gente chegou à conclusão que o seguinte: está correta a decisão do desembargador, pois ele nega provimento à apelação, e, consequentemente, está correta a decisão do juiz de 1º grau. Não somente o autor citado pela Gabi, mas também Flávio Tartucci também entende pela taxatividade do artigo 7º, nos seus incisos, quando diz que o inciso 1º ele tem que ser especificamente para relacionar casos de desastres. Ao equívoco, nesse caso a gente entendeu que o equívoco da família em querer que o juiz declarasse a morte presumida
pois eles colocam a situação de ameaça que o Paulo sofreu antes de ter a viagem para São Paulo. Então a família coloca que a situação de ameaça seria uma situação de perigo de vida, o que na doutrina a gente entendeu que está totalmente equivocado. Então nós entendemos que nesse caso caberia somente a solicitação da decretação de morte, porém com a declaração de ausência. Em primeiro ato, entendemos pelo artigo 22, que é a solicitação dessa decretação de ausência, para então, após 1 ano, a gente entrar com o processo de sucessão provisória. Após isso, deveria se esperar 10 anos para então abrir o processo de sucessão definitiva, 10 anos depois do trânsito em julgado, que declarou a sucessão provisória. Então esse seria o caso mais correto, levaria 11 anos para fazer essa sucessão definitiva. A família alega na apelação é que o juiz de primeira instância deveria ter feito a interpretação progressiva do artigo 7º, que deveria relativizar o rol taxativo. E a gente não entendeu por essa forma, entendeu por manter esse entendimento da taxatividade do artigo 7º, porque depois que a meta acabou sendo feita, estão tentando jogar para o juiz fazer essa manobra. Então não seria o caso de desastre natural, seria aqueles casos de desastre em que o cara vai comprar cigarro e depois não volta mais para casa. Deixaram passar o tempo, tiveram a infelicidade de ter um pedido errado, inicialmente equivocado, e nós entenderemos que o mais correto nesse caso, tentar definitivamente a sucessão provisória, seria pelas vias do artigo 22. Então é isso, muito obrigado a todos, ativa o sininho, se inscreve no canal. Fui. O senhor Paulo, ele mexia com tráfico de drogas e traficava. Nossa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós podemos obedecer... A gente poderia pedir o quê? É chamado Silvio Salles. Errei. Que teria que ter sido solicitada a declaração de morte. Ô mãe! Melhor interpretado para esse caso.